Milionário negro compra mansão e encontra a menina com gêmeas escondidas no porão. Alex sempre foi um homem de conquistas. O primeiro milionário negro da sua cidade, ele sabia como vencer. Após anos de batalhas nos negócios, decidiu que era hora de um novo começo. Comprou uma mansão antiga na periferia, uma construção vitoriana imponente, mas esquecida. O lugar parecia perfeito para finalmente encontrar a paz que ele tanto desejava. Porém, essa paz estava prestes a ser abalada. A casa era um labirinto de mistérios. As paredes rangiam como se sussurrassem segredos de um passado sombrio. As janelas empoeiradas e as cortinas desbotadas davam uma sensação de abandono. Mas Alex achou que era isso que precisava. Um refúgio do mundo agitado que ele deixava para trás. A primeira noite foi marcada pelo silêncio profundo, interrompido apenas pelo farfalhar das árvores lá fora. Ele se sentia livre, até o dia em que decidiu explorar o porão. A porta do porão era pesada e rangia ao abrir, revelando uma escuridão quase palpável. A luz fraca de sua lanterna iluminou o espaço úmido, revelando caixas velhas, móveis cobertos por lençóis empoeirados e algo mais. Um leve choro. Seu coração disparou. O som vinha de um canto escondido. Ao se aproximar, ele viu a silhueta de uma menina. Uma expressão de medo em seu rosto. "O que você está fazendo aqui?" perguntou Alex, a voz tensa. Ela se apresentou como Clara, uma menina com grandes olhos assustados e cabelos despenteados. Ao seu lado, duas gêmeas, Maria e Sofia, estavam todas juntas, tremendo de frio e medo. Clara explicou que vivia escondida ali com as irmãs, desde que a mãe as deixara. O vazio nos olhos dela era como um buraco negro de dor e abandono. "Não podemos sair. Ela pode voltar", sussurrou. Alex sentiu um nó na garganta. Choque de realidades. Ele queria paz, mas agora se via cercado por uma urgência quase palpável. Até onde os escândalos de sua antiga vida poderiam afetá-lo aqui? A fuga para o silêncio revelava um grito desesperado por ajuda. Ele não podia simplesmente se afastar. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa emocional. A presença das meninas tornava sua mansão mais viva. Mas a responsabilidade era pesada. Lembrou-se das ligações de sua família, insistindo para que ele voltasse ao mundo dos negócios. "Você não pode jogar tudo fora", diziam eles. Mas como poderia ignorar Clara e as gêmeas? O dilema entre seu antigo estilo de vida e a nova realidade que surgia carregava um peso insuportável. E aí vieram mais revelações. Os segredos da mansão começaram a emergir. Enquanto explorava os aposentos, Alex encontrou cartas antigas que falavam sobre a mãe das meninas. Era uma história de tristeza e traição, e tudo estava interligado de uma forma que ele nunca poderia imaginar. Uma sombra do passado se aproximava, e ele percebeu que a mãe não estava tão longe assim. Agora, Alex estava em um beco sem saída. Ele poderia seguir sua vida isolada ou enfrentar a tumultuada relação com a sua família e a verdade sobre aquelas meninas. O que ele realmente... Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O nó na garganta de Alex se apertou ao ouvir a história de Clara. O medo nos olhos dela parecia uma lâmina afiada, cortando seus pensamentos. Ele prometeu que as ajudaria. Contudo,
Enquanto eles moldavam uma nova rotina, um novo visitante apareceu, trazendo um turbilhão. Naquela noite, enquanto as gêmeas dormiam nos colchões improvisados que Alex montara no canto do porão, ele ouviu batidas na porta da frente. O coração acelerou. Quem poderia ser a essa hora? Ele se aproximou da porta, a luz da lanterna tremulando em sua mão. Quando abriu, ficou paralisado. Era uma mulher, baixa, com longos cabelos negros e uma expressão marcada por uma mistura de determinação e desgosto. Alex! Ela falou seu nome, como se estivesse prestes a revelar um segredo mortal. A mulher era uma sombra do que Alex lembrava. Era sua antiga namorada, Aline, que tinha partido anos atrás, sem deixar rastros. Eu vim buscar você. Saíram de sua boca quase como um sussurro. Alex não conseguia processar. Sua mente estava em um turbilhão. O que você está fazendo aqui? Você não deveria estar em outra cidade. Aline, tão próxima, mas tão distante, a dor do passado começou a ressurgir. Ele havia construído uma nova vida, longe dos fantasmas daquela época. Mas Aline não estava ali apenas para recordar. Ela olhou por cima do ombro, como se temesse ser observada. A mãe das meninas foi desviada. A voz dela falhou antes que pudesse completar a frase. Ela é minha irmã. O mundo de Alex desabou. Os olhos se arregalaram, a boca secou. Não podia ser verdade. Você está dizendo que Clara e as gêmeas são suas sobrinhas? Ele mal conseguiu concluir a frase. Um tênue fio de esperança misturado ao terror. Aline respirou fundo. Suas mãos tremiam. Sim, e a mãe delas. Ela não só as abandonou. Ela se envolveu em algo muito maior, algo perigoso. Elas estão em risco, Alex. As palavras a fizeram parecer dramática, mas a verdade crua se instalou no ar. Alex encostou-se à parede. O suor começou a escorregar pela sua testa. O que você sabe sobre o que aconteceu? Ele perguntou, as palavras escapando entre os dentes cerrados. Temos que sair daqui, ela insistiu, assustada. Você não possui ideia do que está se aproximando. Ela pode tentar pegar as meninas de volta. Ele olhou para o orão, o espaço, que antes parecia um abrigo, agora se transformou em uma armadilha. Ele segurou um fio de esperança, enquanto o desespero começava a tomar conta. E se você estiver errada, Aline? E se tudo isso for uma armadilha? A dúvida ecoou em sua mente. O que ele poderia fazer? Desaparecer novamente? Ou lutar contra a tempestade que se aproximava? As gêmeas estavam ali, inocentes e sem saber do caos iminente. Eu não vou deixá-las, Alex afirmou, a determinação reintegrando sua coragem. Mas ao olhar de volta para Aline, uma sombra cruzou seu rosto, uma revelação que estava prestes a transformá-los a todos. Tem mais. A mãe delas, ela não está sozinha. E se você não me ouvir, Alex, isso pode custar a vida delas e a sua. As palavras foram um golpe, cada uma cortando mais fundo que a anterior. Alex sentiu o universo desabar. O que ele deveria fazer? A noite se fechou ao redor deles, um silêncio opressor pairando no ar. O que mais ele não sabia? E numa fração de segundos, a verdade parecia mais aterradora do que qualquer coisa que ele já imaginou. Afinal, o que exatamente Aline tinha feito para estar tão próxima do perigo? O peso da responsabilidade Hot se transformou em um jogo de sobrevivência, onde todos estavam em risco. O passado não era só um eco distante. Agora ele estava bem na frente de Alex. E a batalha estava apenas começando.
O passado não era só um eco distante. Agora ele estava bem na frente de Alex, e a batalha estava apenas começando. O ar carregava uma tensão insuportável. Aline estava ali, o olhar dela cheio de uma mistura de urgência e desespero. Alex sentia seu coração pulsar forte. Ele tinha que tomar uma decisão, e rápido. E se você estiver errada, Aline? Ele repetiu, os pensamentos em um turbilhão. Mas antes que ela pudesse responder, um grito agudo cortou o silêncio da noite. Era Clara. A voz dela ecoava do porão. Alex e Aline se entreolharam. Uma fração de segundo que pareceu durar uma eternidade. Ele fez um movimento rápido, deslizando em direção ao porão. As escadas rangiam sob seus pés, e a luz da lanterna lançava sombras pelas paredes. "Clara, o que aconteceu?" gritou, o medo estampado no rosto. As portas do porão estavam entreabertas, a luz tremulante refletindo na mistura de pó e umidade. Ele empurrou a porta, sua mente uma tempestade de incertezas. Clara estava no canto, tremendo, e ao seu lado, Maria e Sofia pareciam petrificadas. Ela voltou. Clara sussurrou, os olhos alagados de pavor. "Ela estava aqui? Quem, Clara?" Aline perguntou, a voz trêmula, mas o olhar intensamente fixo nas meninas. "A mamãe?" A menina gaguejou. O corpo de Alex congelou. O mundo ao seu redor sumiu momentaneamente. Mas não era só isso. Havia algo mais. Um sussurro de uma história que ele não conhecia, prestes a se revelar. "Tivemos que nos esconder", Maria disse, sua voz quase inaudível. Ela está com pessoas ruins." As gêmeas tremiam, não só de medo, mas de uma verdade insuportável. "Mas o que ela quer? O que estão fazendo com vocês?" questionou Aline, sem acreditar no que ouvia. Mas Alex já começava a entender. A sombra do passado se tornava uma realidade aterrorizante. Um barulho súbito fez todos se voltarem para a porta. Alguém estava lá fora. Uma respiração pesada, passos lentos. A pressão no peito de Alex aumentou. Ele agarrou a lanterna com força, o metal frio em suas mãos. "É melhor desistir, Alex." A voz era baixa e ameaçadora. Ao olhar para cima, Alex viu uma figura familiar. O coração dele disparou. Era João, um amigo de infância, mas sua expressão estava conturbada, como se soubesse demais. "Ela não está sozinha. Você não entende a rede em que está se metendo." "João, o que você está fazendo aqui?" Alex gaguejou, ainda sem acreditar. "Vim te avisar", ele disse, olhando para as meninas, o desespero visível. "A mãe delas, ela não apenas abandonou elas. Ela é parte de um grupo que busca algo, e você agora é o alvo. Eles sabem que você está aqui, sabem que você as ajudou." O choque tomou conta do ambiente. Novamente, Alex sentiu um nó na garganta. Aline estava ao seu lado, a expressão dela revelando a mesma confusão. "Você está brincando, certo?" Ele disparou, tentando processar a enormidade do que estava ouvindo. A verdade se desdobrava diante dele, como uma cobra pronta para atacar. "O que você sabe sobre isso?" "Precisamos sair. Agora!" João insistiu, sua voz cortando a tensão no ar. Mas antes que pudesse se mover, a porta foi aberta violentamente. Era ela, a mãe das meninas. Com um olhar que poderia cortar vidro, ela entrou. "Você não deveria ter se intrometido, Alex." Ela disse, vazia de emoção, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade aterradora. "Você estragou tudo." Uma onda de terror assolou Alex. Esta não era apenas uma mãe desesperada. Ela era uma ameaça real, e as gêmeas estavam no centro de tudo isso.
O coração dele batia forte, como se estivesse prestes a explodir. "O que você quer?" ele gritou, sentindo uma mistura de raiva e orgulho. "Quero apenas o que é meu." A voz dela era fria, calculada. "E você, Alex, você não faz ideia do que tá realmente um jogo aqui." Os olhos dela se fixaram nas meninas e um arrepio percorreu a espinha de Alex. Ele sabia que este era o início de algo muito maior. O que mais ele não sabia? As peças do quebra-cabeça estavam se movendo. E agora ele estava preso no centro de uma batalha entre passado e presente. E a verdade, essa ainda estava por vir. Mas uma coisa era certa: as gêmeas não eram as únicas que precisavam ser salvas. Alex também. A tensão era palpável. A figura da mãe das meninas se destacava na porta como uma tempestade prestes a se abater. Alex arfava, o coração disparado. Aline estava ao seu lado. E as gêmeas, paralisadas pelo medo, mantinham-se escondidas atrás dele. "O que você quer?" Alex questionou. A voz firme, mas um tremor traíra seu desespero. Ela deu um passo à frente, seus olhos frios encarando cada um deles. "Estou aqui para levar o que é meu", disse com uma calma perturbadora. "Minhas filhas." As palavras cortaram o ar como uma faca. Alex sentiu o mundo desabar ao redor. As gêmeas eram filhas dela? Isso mudava tudo! "Você não sabe o que está dizendo!" Aline exclamou, seu tom fervido. "Elas não são suas. Você as abandonou." Mas a mulher apenas sorriu, um sorriso que não era de alegria, mas de um entendimento sombrio. "Abandonar? Não, eu fui forçada a me afastar. Mas agora, tudo o que eu quero é recuperar o que é meu." Alex forçou um passo à frente. "Você não vai pegar as meninas", disse, embora sua voz tremesse. "Isso não vai acontecer." O olhar dela se endureceu. "O que você pensa que pode fazer?" perguntou desafiador. "Você acha que sua vida de milionário te protege? Você não pode lutar contra o que está vindo. Eu sou a única que pode mantê-las a salvo." Antes que Alex pudesse responder, um ruído vindo do lado de fora interrompeu a tensão. Um carro freou bruscamente, e faróis iluminavam a sala escura, criando sombras dançantes nas paredes. O desespero cresceu em seu peito, e nesse instante, já não era apenas a mãe deles que representava perigo. João se virou, seu rosto pálido. "Ela não está só. Se alguém a trouxe aqui, não pode ser bom." As palavras dele reverberaram, e Alex soube que o tempo estava se esgotando. "Precisamos sair, agora!" gritou. Mas antes que pudesse mover-se, a mulher levantou a mão e um sorriso traiçoeiro se espalhou em seu rosto. "Não está querendo entender. Elas não precisam apenas de mim. Elas precisam de vocês. Uma proteção verdadeira." "Do que você está falando?" perguntou Alex, confuso. Então ela fez um movimento sutil e algo metálico brilhou no chão. Num instante, o clima mudou totalmente. Um grito cortou a escuridão, agudo e desesperador, e de repente, tudo parecia desmoronar. Um grupo de homens entrou pela porta, e Alex percebeu que não eram apenas qualquer um. Eram rostos familiares, e entre eles, um que congelou seu sangue. Mateus, seu antigo sócio, aquele que havia traído sua confiança e quase arruinado sua vida nos negócios. Ele riu, um riso baixo e ameaçador. "Pensou que poderia escapar? Nós sempre soubemos onde você estava." A linha entre passado e presente se dissolveu numa fração de segundos. E então, ao olhar para Aline, Alex viu algo que o desestabilizou. O mesmo brilho nos olhos dela. Ela não era apenas uma lembrança.
Havia algo a mais, uma conexão que ele jamais poderia imaginar. Você! Balbuciou Alex, a realidade começando a colidir com suas certezas. Aline desviou o olhar, e o pânico tomou conta de seu rosto. Eu não tinha escolha, Alex. Era pela sobrevivência. Mateus riu novamente, mas este riso estava carregado de algo muito mais sinistro. Aline sempre soube, e agora você também. O que você não entendeu é que as crianças são a chave. E a mãe delas, ela está apenas tentando nos proteger de você. Alex sentiu a cabeça girar. A revelação era uma bomba, e ele estava no centro da explosão. Clara e as gêmeas estavam entrelaçadas em uma teia de mentiras e traição, e o que parecia ser o seu salvamento se transformava em uma armadilha mortal. Se sair vivo dessa, você só saberá a verdade. A verdade sobre o que Aline e eu realmente somos, disse Mateus, com um olhar satisfeito. Nesse momento, Alex percebeu que a luta era muito maior do que ele imaginava. E enquanto o pânico se espalhava e o ambiente se tornava sufocante, ele soube que precisava agir antes que fosse tarde demais. O que mais estava escondido? A noite ainda não tinha terminado, e as sombras guardavam segredos que poderiam mudar tudo. A tensão era palpável. A figura da mãe das meninas se destacava na porta como uma tempestade prestes a se abater. Alex arfava, o coração disparado. Aline estava ao seu lado, e as gêmeas, paralisadas pelo medo, mantinham-se escondidas atrás dele. O que você quer? Alex questionou, a voz firme, mas um tremor traíra seu desespero. Ela deu um passo à frente, seus olhos frios encarando cada um deles. Estou aqui para levar o que é meu, disse com uma calma perturbadora. Minhas filhas! As palavras cortaram o ar como uma faca. Alex sentiu o mundo desabar ao redor. As gêmeas eram filhas dela? Isso mudava tudo. Você não sabe o que está dizendo, Aline exclamou, seu tom fervido. Elas não são suas. Você as abandonou. Mas a mulher apenas sorriu, um sorriso que não era de alegria, mas de um impedimento sombrio. Abandonar? Não. Eu fui forçada a me afastar. Mas agora, tudo o que eu quero é recuperar o que é meu. Alex forçou um passo à frente. Você não vai pegar as meninas, disse, embora sua voz tremesse. O olhar dela se endureceu. O que você pensa que pode fazer? Perguntou. Desafiador! Você acha que sua vida de milionário te protege? Você não pode lutar contra o que está vindo. Eu sou a única que pode mantê-las a salvo. Antes que Alex pudesse responder, um ruído vindo do lado de fora interrompeu a tensão. Um carro freou bruscamente e faróis iluminavam a sala escura, criando sombras dançantes nas paredes. Desespero cresceu em seu peito, e nesse instante já não era apenas a mãe delas que representava perigo. João se virou, seu rosto pálido. Ela não está só. Se alguém a trouxe aqui, não pode ser bom. As palavras dele reverberaram, e Alex soube que o tempo estava se esgotando. Precisamos sair agora! Gritou. Mas antes que pudesse se mover, a mulher levantou a mão e um sorriso traiçoeiro se espalhou em seu rosto. Você não está entendendo. Elas não precisam apenas de mim. Elas precisam de vocês. Uma proteção verdadeira. Do que você está falando? Perguntou Alex, confuso. Então ela fez um movimento sutil e algo metálico brilhou no chão. Num instante, o clima mudou totalmente. Um grito cortou a escuridão, agudo e desesperador, e de repente tudo parecia desmoronar.
Um grupo de homens entrou pela porta e Alex percebeu que não eram apenas qualquer um. Eram rostos familiares, e entre eles, um que congelou seu sangue. Mateus, seu antigo sócio, aquele que havia traído sua confiança e quase arruinado sua vida nos negócios. Ele riu, um riso baixo e ameaçador. Pensou que poderia escapar? Nós sempre soubemos onde você estava. A linha entre passado e presente se dissolveu numa fração de segundos. E então, ao olhar para Aline, Alex viu algo que o desestabilizou. O mesmo brilho nos olhos dela. Ela não era apenas uma lembrança. Havia algo a mais. Uma conexão que ele jamais poderia imaginar. Você? Balbuciou Alex. A realidade começando a colidir com suas certezas. Aline desviou o olhar, e o pânico tomou conta de seu rosto. Eu não tinha escolha, Alex. Era pela sobrevivência. Mateus riu novamente, mas este riso estava carregado de algo muito mais sinistro. Aline sempre soube. E agora, você também. O que você não entendeu é que as crianças são a chave. E a mãe delas? Ela está apenas tentando nos proteger de você. Alex sentiu a cabeça girar. A revelação era uma bomba, e ele estava no centro da explosão. Clara e as gêmeas estavam entrelaçadas em uma teia de mentiras e traição. E o que parecia ser o seu salvamento se transformava em uma armadilha mortal. Se sair vivo dessa, você só saberá a verdade. A verdade sobre o que Aline e eu realmente somos, disse Mateus, com um olhar satisfeito. Nesse momento, Alex percebeu que a luta era muito maior do que ele imaginava. E enquanto o pânico se espalhava e o ambiente se tornava sufocante, ele soube que precisava agir antes que fosse tarde demais. O que mais estava escondido? A noite ainda não tinha terminado, e as sombras guardavam segredos que poderiam mudar tudo. Mas então, uma explosão. O barulho ensurdecedor pôs todos em alerta, e as paredes da mansão tremeram. Alex olhou para a porta e viu uma figura lançada na escuridão, avançando rapidamente em direção a eles, o rosto oculto pela fumaça. Saiam! Gritou, e as sombras se tornaram caos absoluto. Diante da confusão, uma verdade cruel emerge. Aline não era a única com segredos. E enquanto as gêmeas se agarravam a Alex, um novo dilema começou a surgir. Quem realmente era a mãe? E o que mais ele não sabia sobre os laços que os uniam? O tecer das suas vidas estava prestes a ser cortado, e o que se seguiria poderia desencadear um pesadelo ainda pior. A balança do destino começou a pender, e Alex estava prestes a descobrir que a linha entre salvação e condenação era mais tênue do que ele poderia imaginar. A explosão ecoou como um trovão, e os sentimentos de Alex, pela proteção das gêmeas, se transformaram em uma urgência desesperadora. Ele olhou para Aline e sentiu que as palavras estavam prestes a falhar enquanto a mãe das meninas hesitou, mas logo o pânico começou a se espalhar entre eles. O grupo de homens avançava, prontos para tudo. A mente de Alex girava. Cada segundo uma luta contra o tempo, mas antes que pudesse agir, um grito ecoou pela casa. Sofia! Foi o Clara, com a voz aguda, apontando para o fundo do porão. Alex virou o olhar e viu a pequena desaparecendo pela porta lateral, como uma flecha. Não! Ele berrou, sentindo seu corpo congelar. Aline olhou para ele, os olhos arregalados. Ela precisa de nós! As gêmeas estavam em perigo, e uma onda de desespero envolveu Alex.
Com um impulso, ele se lançou em direção à porta, mas algo fez hesitar. O olhar da mãe das meninas estava fixo nas sombras. Uma expressão de reconhecimento cruzou seu rosto. Não, não pode ser! Ela estava em choque, e isso confundiu Alex. Mas não havia tempo para perguntas. Ele gritou por Sofia, apressando-se na direção onde a menina havia desaparecido. O coração batia acelerado, e o ar estava pesado com uma mistura de fumaça e medo. Ele atravessou a porta, buscando a pequena, quando sentiu um toque gelado na nuca. Era Mateus, rindo como se tudo fosse um jogo. Você realmente achou que poderia escapar, Alex? O que temos aqui é muito maior do que você imagina. A voz dele se arrastava. Cada palavra era um veneno. E você vai descobrir, mas antes precisei trazer uma amiga. Ele deu um passo para trás, revelando uma figura familiar, que fez o estômago de Alex revirar. Era sua mãe. Mãe? A incredulidade estourou como um balão. Alex mal pôde acreditar. Ela estava ali, diante dele, mas estava mudada. O olhar dela, que antes era cheio de amor, agora parecia vazio, fixo no horizonte. Mãe, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, o nó aumentando na garganta. Eu sempre estive aqui, Alex. Você é tão ingênuo, ela sussurrou, e nesse momento, a espada à sua volta cortava ainda mais fundo. Mateus sorriu, como quem venceu o jogo. A resposta que você procura está com ela. Sua mãe sabe mais sobre a verdade das meninas do que você imagina. O ambiente girou. Cada palavra de Mateus tecia uma rede de confusão e desespero. Alex tentou se aproximar da mãe, mas a dor em seus olhos era intensa. Algo a estava consumindo. É isso, Alex. Todas as peças se encaixam agora. Clara, Maria e Sofia são a chave para o nosso passado e para o futuro, disse Mateus com um sorriso maligno. Os olhos de Alex se arregalaram. Você está mentindo, isso não faz sentido. Mas ele já estava começando a entender. As gêmeas não eram apenas vítimas, elas estavam ligadas a um segredo que ele não estava preparado para aceitar. Uma história que talvez sua mãe estivesse guardando, uma conexão sombria que agora se revelava. Você não sabe o que está dizendo, Alex murmurou, seu mundo desmoronando. A mãe dele olhou diretamente para os olhos dele, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você precisa saber a verdade, Alex. Você é parte disso, e talvez tenha que escolher entre salvá-las ou ficar comigo. O impacto da revelação o atingiu como uma tempestade. O chão parecia desabar sob seus pés, e o universo que ele conhecia começou a desmoronar. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente como um sino de alerta. E enquanto o caos aumentava e as sombras ameaçadoras começaram a avançar, Alex percebeu que a batalha era muito maior do que ele pensava, e a escolha que estava prestes a fazer pode acabar destruindo tudo o que ele acreditava saber sobre família e lealdade. As gêmeas, seu passado e o futuro estavam interligados em uma teia de mistérios que ainda precisava ser desvendada. A pergunta ressoava na cabeça de... Mas antes que pudesse processar tudo, uma explosão de luz e som cortou o ar, e o ambiente se transformou em um caos. Uma janela se estilhaçou, lançando vidro pela sala. A mãe das meninas gritou, e Aline empurrou Alex para longe, protegendo as gêmeas. Vamos, agora! O desespero tingia suas palavras de urgência. Alex sentiu o chão tremer sob seus pés.
A fumaça começava a se espalhar e ele teve que focar para não perder a cabeça. As vozes gritando lá fora pareciam cada vez mais distantes enquanto ele tentava organizar seus pensamentos. Mas tudo o que veio à mente foram imagens da sua infância e as promessas que fez a si mesmo para nunca voltar a esse mundo de traições. As gêmeas estavam ali, jovens e assustadas, e ele precisava protegê-las. Mas quem o protegeria dele mesmo? Pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Gritou Alex, olhando diretamente nos olhos de Mateus, que observava a cena como um espectador satisfeito. Você está por trás disso? Mateus apenas deu um sorriso sarcástico. Seus olhos brilhavam com um desejo de vingança. Você realmente acredita que isso é apenas sobre você? As gêmeas são apenas parte do jogo. Um jogo muito maior. Aline, de repente, ficou de pé, se colocando entre Alex e Mateus. Chega! Você vai parar! A determinação em sua voz fez Alex se perguntar se aquela era realmente a mesma mulher que havia deixado sua vida. Mas o que quer que ela quisesse, não importava agora. Diversas sombras começaram a surgir do lado de fora, e Alex sentiu seu coração quase parar. Ele percebeu que não era apenas a mãe das gêmeas que estava em perigo. O mundo que viu como seguro agora estava ameaçado. Precisamos sair! Gritou Clara, puxando a mão de Alex. Maria e Sofia estavam ao lado, fazendo o mesmo. Alex sentiu aquele toque, a pureza e a inocência delas se chocando com a gravidade da situação. Não havia como falhar. Ele não podia deixar nada acontecer a elas. A professora, ao fundo, começou a gemer, e Alex se virou para ver a mãe das meninas. O que ele viu o deixou paralisado. Uma faca brilhava em suas mãos. Você nunca deveria ter voltado, ela sussurrou, o olhar distante. Em um movimento rápido, a lâmina cortou o ar e cravou-se em cima da mesa, bem ao lado de Mateus. O que você fez? Alex gritou, a fúria borbulhando dentro dele. Ele nunca soube que poderia sentir tanto ressentimento ao mesmo tempo. A mulher que o criou, a pessoa que deveria amá-lo, agora estava em uma dança mortal com aqueles que ele considerava amigos. Mateus riu. Você realmente acha que ela se importa com você? Você está apenas no caminho dela. E agora, sabe o que vai acontecer? Um silêncio cai. O tempo parece parar. Aine, clara como água, simplesmente desaparece por trás de Alex. Tenha cuidado! Um grito ecoa na casa. Com um movimento covarde, Mateus tenta atacar, mas Aline é mais rápida. O impacto é brutal. Uma lâmina sibilante corta o ar e Alex força-se a não gritar. Desmaio. A escuridão toma conta de tudo. Quando ele acorda, está amarrado. Olhando ao redor, as gêmeas não estão mais ali. Ele precisa descobrir o que aconteceu e qual lado escolher. Tudo mudou em um instante. As máscaras caíram. As revelações estavam apenas começando a surgir, deixando um gosto amargo de traição na boca. O que ele estava disposto a sacrificar para recuperá-las? Algo dentro dele gritava por respostas. Algo mais obscuro, mais profundo. E a questionável lealdade agora balançava como uma corda tensa, prestes a arrebentar. Alex estava prestes a descobrir que a batalha estava apenas começando e que talvez ele mesmo fosse o verdadeiro inimigo. Alex despertou em um labirinto de dor e confusão. Estava amarrado, com as mãos num pano áspero que lhe cortava a pele. O que aconteceu? Pensou, tentando abrir os olhos lentamente. A escuridão o envolvia, mas ele podia ouvir ecos de vozes. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar,
entrelaçado com um medo que pulsava como um tambor em seu peito. Ele forçou-se a se lembrar. As meninas, Aline, tudo desmoronando. O que você está fazendo aqui? A voz de Mateus ecoou na sua mente como uma maldição. Ele precisava se concentrar, precisava descobrir onde estavam as meninas. Um nó na garganta se apertou, conforme a imagem de Clara, Maria e Sofia ganhava força. O olhar de desespero delas lhe cortou mais que qualquer cadeia. Então, um barulho, algo pesado sendo arrastado. Alex virou a cabeça lentamente e, para sua surpresa, viu a mãe na penumbra, observando-o. Mãe, o que está acontecendo? Ele queria gritar, mas suas palavras eram apenas um sussurro. Ela não respondeu. Mateus começou a rir, um riso que soava eufórico. Você realmente acha que essa aqui ainda é sua mãe, Alex? A mulher que você sempre admirou? Ela está aqui por um motivo, e não é por amor. Aquelas palavras doeram como facadas. O rosto dela estava pálido e sem brilho, como se uma sombra a tivesse engolido. Você não sabe o que está dizendo, Alex protestou, tentando entender o caos que girava ao seu redor. Mas Mateus não se importava. Ele se movia como um predador, atraído pela fraqueza, e então, em um movimento rápido, Mateus puxou algo da bolsa que carregava, um pedaço de papel amarelado. Isso é para você, Alex. A verdade que você nunca quis ouvir. Ele jogou o papel para Alex, que começou a lê-lo com uma visão turva. Cada palavra era uma bomba explodindo na sua mente. Nossa mãe, sua mãe, está envolvida demais com coisas que você não consegue nem imaginar. Ela não é apenas sua mãe. Ela é parte de algo muito maior. Algo perigoso. O coração de Alex acelerou. O que aquilo significava? Ele olhou para a mãe novamente, mas ela permaneceu em silêncio, como um espectro. Um estrondo interrompeu seus pensamentos quando a porta se abriu abruptamente. Alguém avançou com uma capacidade feroz, uma figura encapuzada. Todos ficaram em silêncio, a tensão sufocante. É hora de acabar com isso, disse a figura com uma voz profunda. E Alex sentiu o seu estômago revirar. O capuz caiu, e a última coisa que ele esperava era ver Aline, sua antiga namorada. Seu rosto estava marcado por um medo que ele nunca tinha visto antes. Aline? Ele exclamou, os olhos arregalados. O que você está fazendo aqui? Desculpe, Alex. Ela respirou pesado, visivelmente abalada. É complicado. Eles estão todos atrás de você. E a mãe das meninas, ela não é apenas a mãe. Ela é a chave para o que estamos tentando evitar. A revelação golpeou Alex como um soco. Então, era verdade. As gêmeas eram parte de um jogo maior. E ali estavam eles, envolvidos em um drama que não poderiam compreender plenamente. Eu sempre estive aqui, disse sua mãe, a voz finalmente se rompendo. Foi forçada a fazer o que fiz. Eu sou parte deles, e isso significa que sua vida também está em risco. Os olhos de Alex se arregalaram. Uma onda de choque atravessou seu corpo. Você está dizendo que está envolvida com eles? A incredulidade vazava em cada palavra. Eu tive que proteger você, mas agora você precisa decidir quem proteger. Ela respondeu, as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto. No mesmo instante, os sentimentos de Alex se tornaram um turbilhão. Amor, traição e um terror avassalador misturavam-se em seu coração. Mateus sorriu, satisfeito com o caos que havia criado. Agora você tem uma escolha, a sua mãe ou as meninas. Uma delas precisa ser sacrificada para que você sobreviva. E a decisão
é sua. Um frio percorreu a espinha de Alex. O peso da responsabilidade, a dor de uma escolha impossível drenavam sua força. O que ele deveria fazer? Com um passo para frente, em um momento de desespero, Alex gritou: "Ninguém precisa morrer! Podemos sair daqui!" Mas a voz dele ecoou como um grito no vazio. O silêncio pesado que se seguiu era opressivo. Tudo o que ele amava estava à mercê de um destino terrível, e ele não sabia como alterar o curso daquele naufrágio. Mais uma vez, com o fio da esperança praticamente cortado, ele se deu conta de que por trás de tudo isso havia segredos que mudariam o rumo de suas vidas para sempre. E no centro de tudo, uma escolha desesperadora que lhe fora imposta. Um jogo mortal que ele nunca quis participar. O impacto da revelação atingiu Alex como um soco no estômago. A tensão na sala era quase palpável. Cada respiração se tornava uma luta contra o medo. Ele não sabia como agir, o nó na garganta apertando a cada palavra que Mateus dizia. Você tem uma escolha, a sua mãe ou as meninas. Uma delas precisa ser sacrificada para que você sobreviva. A decisão é sua! Uma onda de choque percorreu o corpo de Alex. Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Olhou para Aline, que tinha o olhar fixo em Mateus. Então para sua mãe, que tinha os olhos cheios de algo que ele não conseguia decifrar. Como pude desenrolar tudo isso? As gêmeas, Clara, Maria e Sofia, estavam paralisadas atrás dele, e o olhar desesperado de Clara o puxou de volta para a realidade. Ele podia sentir o coração dela acelerado, batendo como se quisesse sair do peito. Não podemos deixar que elas sofram, ele gritou, a voz trêmula. E por que isso? Você realmente acha que elas são melhores? A verdade é que eu sou a única que pode protegê-las. A mãe das meninas interrompeu, seus olhos brilhando com uma intensidade selvagem. Ninguém se movia. O momento parecia suspenso, como se o tempo estivesse pregando uma peça neles. E então, tudo desabou. Um estrondo ecoou pela casa, como uma explosão, e a parede atrás deles desabou em uma nuvem de poeira. Todo mundo gritou. Sem pensar, Alex puxou as meninas para perto, cobrindo-as com seu corpo. Aline reagiu instintivamente, empurrando sua mãe, enquanto Mateus se virava para ver o que estava acontecendo. Da nuvem de poeira surgiu uma figura. Alto, com uma presença que dominava o ambiente. Era um homem. Ele vestia um terno escuro e parecia sair de um filme de ação. Mas o que mais surpreendeu a todos foi seu rosto. Alex não podia acreditar. Ele estava ali. Era Lucas, seu irmão mais velho, que havia desaparecido anos atrás, em circunstâncias misteriosas. O coração de Alex disparou. O que ele estava fazendo ali? Alex, vá! Lucas gritou, a voz firme. A situação é mais complicada do que você imagina. Eu estou aqui para te salvar. As palavras caíram como pedras no chão. Ninguém sabia o que pensar. A mente de Alex girava. Salva! De quem? De você ou deles? Ele respondeu, tentando entender. Lucas não hesitou. Ele avançou rapidamente, empurrando Mateus e fazendo-o tropeçar. Você não precisava envolver a família nessa, Mateus, disse ele, o olhar fixo em Alex. Eu vim te buscar, mas a situação saiu do controle. Alex mal conseguiu processar. Aquela revelação transformava tudo. E pelo olhar da mãe dele, ele percebeu que havia muito mais naquela história do que apenas traição. O passado e o presente se chocavam de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Aqui não é seguro. Eles vão atrás de você, Alex.
Não se envolva mais. Lucas atingiu o peito de Alex, quase como um soco. As meninas estavam tremendo, mas ele sentia um fogo dentro de si. Todo o drama se enredava. O que Lucas realmente queria? Ele olhou para a mãe, que tinha lágrimas escorrendo. Mateus começou a rir, uma risada baixa e cheia de desprezo. Você realmente achou que Lucas era uma solução? Ele está mais longe de ser um salvador do que você pensa. Lucas se virou, seu rosto escurecendo. Cale-se, Mateus. Você não sabe do que está falando. O clima esquentava de um jeito perigoso. O confronto estava iminente. Alex precisava entender o que realmente aconteceu com Lucas. Em um instante único, o mundo parecia girar. Ele parou, enquanto as emoções ferviam. A dor do abandono, o choque do reencontro, a urgência de proteger as meninas. O que mais eles estavam escondendo? Será que esse novo personagem também era uma mentira? E enquanto a poeira assenta em torno deles, Alex percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ele estava cercado por segredos emaranhados, e a escolha que tinha que fazer parecia mais impossível do que nunca. Qual era o verdadeiro motivo por trás da chegada de Lucas? E seria tarde demais para salvar aqueles que amava? O ar estava pesado, quase denso, enquanto Alex olhava para o rosto de Lucas, seu irmão, que parecia ter retornado do além. Você está vivo? As palavras escaparam de seus lábios, entre um misto de alívio e confusão. Isso não importa agora, Lucas respondeu, sua voz firme. Você precisa sair daqui. Elas estão em perigo. A tensão na sala cresceu. Mateus, ainda em pé, parecia ansioso pela confusão e risos, esperando o momento certo para agir. Como você pôde se envolver com isso? Alex retrucou, mirando o irmão. As memórias do passado começaram a emergir, repletas de dor e abandono. Mas agora não era hora de discutir. Tempo era tudo o que faltava. A mãe dele, que antes parecia distante, agora se adiantou, seus olhos cheios de lágrimas. Alex, eu fui forçada a fazer escolhas difíceis, mas, acredite em mim, é para proteger você e as meninas. Proteger ou te proteger? Aline interrompeu, sua voz cortante. Você não entende, Alex. A verdade está diante de você. Mas você precisa decidir. As gêmeas estavam paradas, apavoradas, e tudo o que Alex queria era mantê-las a salvo. Ele sentiu a mão de Clara apertando seu braço. Por favor, não deixem que ela me leve. O desespero na voz dela ecoou em sua mente. Mateus, sorrindo desdenhosamente, fez um movimento. Esta brincadeira toda deve acabar. É você ou elas. A escolha é sua. Alex sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Não podia permitir que a história se repetisse. Então, com uma clareza repentina, ele se levantou, encarando todos ao redor. Chega! É hora de acabar com isso. Não vou permitir que mais ninguém sofra. Ele respirou fundo, reunindo toda a coragem que tinha. As vozes de seus amores e suas dores se entrelaçaram em seu coração, criando a força necessária para lutar. Lucas, Aline, precisamos unir forças agora. Vamos tirar as gêmeas disso. Alex gritou, determinado. Não importava o passado. O presente exigia ação. Os olhos de Lucas brilharam com orgulho. Isso! Vamos! De repente, a casa tremia e um novo estrondo reverberou, como uma advertência do que estava prestes a acontecer. Alex, Aline, Lucas e a mãe se organizaram. Juntos, formaram uma barreira protetora ao redor das meninas, preparando-se para o que estava por vir. E foi então que, com um grito intenso, Aline partiu para frente, encarando Mateus. Você não vai tocar nelas. Isso acaba aqui.
O olhar de resolução dela disparou uma onda de ação. Alex se juntou a ela, o peso do passado sendo deixado para trás. Enquanto as gêmeas se agarravam a eles, os corações aventureiros pulsando juntos. Mateus hesitou, confuso pela resistência. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Ele recuou, mas não o suficiente. Lucas aproveitou a oportunidade e atacou, enquanto Alex e Aline protegiam as meninas. O momento se intensificou e as sombras pareciam se agitar ao redor deles. Um último grito explodiu na sala e Alex sentiu a adrenalina em seu corpo. Vamos! Agora! Ele puxou as gêmeas enquanto Lucas e Aline mantinham Mateus e a mãe de Alex ocupados. A vida dele estava em risco, mas a proteção das meninas era tudo o que importava. Assim que conseguiram sair, Alex olhou para trás, vendo a casa, agora consumida pelo caos. Uma mistura de tristeza e alívio invadiu seu coração. Ele sabia que nada seria como antes. As cicatrizes permaneceriam, mas havia um futuro à frente. E as gêmeas eram parte dele. Prometo que vou cuidar de vocês. Ele sussurrou para Clara e as irmãs, segurando-as com força. Elas sorriam, apesar do medo. Juntos eles não eram apenas sobreviventes, eram uma família. E nesse momento de clareza, Alex percebeu que o laço deles, a verdadeira conexão, era uma luz que poderia superar qualquer escuridão. E assim a jornada deles apenas começava. Antes de encerrar, quero que vocês façam algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Adoro ler suas reações e teorias sobre o final. Então inunde a seção de comentários. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo. Façam parte dessa comunidade incrível.